Solicita, Joelma, para entrar. Oiê, tá me ouvindo? Tô te Deixa, ouvindo bem. deixa eu mexer aqui. Mexi. Tam- Também tô tentando fazer isso aqui ficar melhor. Peraí, deixa eu pegar um negócio pra ficar mais alto. Ah, eu tô usando aquele pedestalzinho. Legal. Isso melhorou. Tá ótimo. Se você viu, de vez em quando dá uma sacudida aqui, é porque tem um bichinho rodando aqui embaixo. Tem uma criança rondando aqui embaixo. Tá por Apresenta aqui. ele pro povo. É, daqui a pouco ele aparece, né, Nina? Tá por aí. Deve estar dando uma cochilada. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Já vi que Laís É, está por aí. minha mãe, Laís, Forchus, É, a Forchus, deve ser Clarissa que tá aí. Que bom. é, Késia. Eu, como sempre, acho que eu fiz um negócio aqui. Quer ver? Você virou pra frente. Agora voltou. Mudou alguma coisa? Ok? Ah, você tá aí, não? Tem um negócio, um xizinho aqui. Será que se eu fechar eu saio? É. Você fechar, você sai. Tranquilo? Eu quero sair Qual do a sua, negócio aqui. qual a sua dúvida, Ju? Não, porque tem uns negócios, uns filtros aqui que tá aparecendo. Como é que eu faço para sair desse trem? Você apertou numa carinha. Aperta na carinha de novo. Ah, tá. Saiu da carinha. Ah, que bom. Oi, Clarissa! Um beijo, querida. Beijo. Trabalho lindo que você está fazendo com as máscaras. As Lindo. máscaras, a live com Juliana, minha colega. Não pude É, e assistir. assim, muito legal porque ela tá revertendo esse valor em cestas básicas, né? Muito legal mesmo. Vamos Não sei se você apoiar. viu, Ju, ela fez uma live com Juliana Mello, que é psicóloga, sobre esse período de quarentena. Não Efeitos de vi. quarentena. Eu vi só uns pedacinhos, porque estava tendo a live da igreja também, aí não deu para, né, só dei uma curtida lá, mas não consegui assistir. Mas Ah, não. muito legal poder orientar as pessoas, né, sobre os efeitos psicológicos da quarentena, Amanhã né? entregaremos 20 cestas. E parabéns. Isso aí. Eu acho que Foi, esse é o momento mesmo, né? Todos nos unirmos para ajudar o próximo, né? é verdade. Das formas que pudermos, né? No coração de Deus, com certeza. É uma questão assim de humanidade, né? Nós Boa queremos noite. ficar em casa, mas tem muita gente em casa que não tem o que comer, né? Então, e nós, É, inclusive, pessoal, estamos com outro projeto de gente que não tem casa e tem fome, né? Que eu é sou uma outra do coisa boa também. noite. Tem pessoas que você conhece e tem pessoas que eu conheço, né? Então, boa noite. Se é amigo de Joel ou meu, boa noite a todo mundo. Léo, tudo bem, Léo? Seja bem-vindo. E, Seja bem-vindo a esse bate-papo aqui. A pastora é, Érica hoje me desafiou a conversar sobre um texto. Vamos lá. Falei para ela, vamos lá. Vamos é, lá. é uma história, né? É uma história que aconteceu num período muito difícil, né? Que era um período de fome no reino de Samaria. Para quem tem Bíblia aí, acompanha. Quem não tem, a gente vai contar a história, tá? Pode ficar Bora. tranquilo.
Fica em 2 Reis, capítulo 7. É uma das histórias do profeta Eliseu. Quem não conhece o profeta Eliseu, ele era um profeta durão, né, Joel? Um homem de poucas e duras palavras. Ele não era um profeta de falar muito, mas ele era incisivo. E sabia o que queria, né? Ele sabia o que queria. Traduzindo para minha especialidade, era um colérico. Sim. Um colérico. Né? E ele sabia o que queria, né? Porque quando o seu discipulador perguntou o que você quer, né? Ele falou logo, porção dobrada do Espírito que a gente, né? Então, ele já sabia o que ele queria. Decidido, né? Eu vou com você, não te largarei. Firme, né? Muito firme. E que buscava fazer a vontade de Deus, né? Você vê crise em outros profetas. Você não vê Eliseu em crise. Não. Você não vê Eliseu em crise. Né? Porque era alguém uma personalidade muito forte, colérico mesmo, né? Então, tanto que quem desafiava, não era prudente desafiar Eliseu, como o capitão aqui da história desafiou. Duvidar de Eliseu era uma sentença. E essa história começa um pouquinho antes, né? No capítulo 6 lá, né? Essa história já começa lá atrás. Isso. Quer falar um pouquinho do antes? Não, é que antes já havia essa perseguição, né? Até chegar em Samaria, né? Nós vamos entrar um pouquinho na história, mas até porque é uma coisa chocante, que não fala no 7, mas fala no 6, que a fome era tão grande, né? Que no capítulo 6 as mães comiam seus filhos, né? Isso. Então era uma coisa muito absurda mesmo, né? E vamos depois falando, vamos lendo e vamos falando. Para situar o pessoal, o rei de Israel era um rei idólatra, né, que não fazia a vontade de Deus, que não obedecia a Deus, pelo contrário. E aí, mas Eliseu, sendo profeta de Israel, ele não deixava de mandar os recados dele para o rei, né? E quando a Síria se prepara para atacar Israel, Deus revela a Eliseu onde estaria o acampamento dos sírios. E Eliseu manda um recado para o rei de Israel. Isso está no capítulo 6. Né? Ele manda e fala assim, olha, eles vão estar, Deus me disse que eles vão estar em tal e tal lugar. Faça isso, isso, isso. Porque Eliseu é incisivo, né? E o rei ouve Eliseu e aí consegue capturar esses homens que iam invadir Israel, né? Até o rei pergunta, eu posso matar? Pergunta para Eliseu, né? Ele fica meio assim, matar? E Eliseu, não. Você mata aqueles que você pegar. Não foi você que pegou, né? Você não vai matar. Você vai dar comida e mandar eles de volta para casa. Né? E aí o rei cumpre, né? Só que depois disso vem um outro exército, passa um tempo, ainda no capítulo 6, o rei da Síria resolve sitiar Samaria, né? E aí, nesse sítio, né, nesse período de sítio, o povo de Samaria começa a passar fome, né? E aí que acontece essa história que você contou, o rei passa, né, e uma mulher pede ajuda ao rei, né, me ajuda, e o rei, o que eu tenho que te ajudar? Né? Ela fala assim, eu e essa mulher aqui combinamos comer o filho dela, cozinhar o filho dela ontem, e hoje o meu ontem, e o dela hoje, só que ela escondeu o filho dela. Aí o rei ficou, né, indignado, rasgou estava com de sacos. Como se essa fome fosse culpa de Eliseu. O que eu te propus, Joelma,
esse texto, são várias coisas, né? Mas a primeira delas é a questão da culpabilidade, de culpar os outros pelas nossas atitudes, né? Pelas nossas consequências, por Isso aqui está aquilo que anotado aqui no meu, nas minhas anotações. fome em Samaria não era culpa de Eliseu. Eliseu era profeta. Ele falava o que Deus mandava ele falar. A culpa era do rei que estava desagradando a Deus. E aí o rei culpa Eliseu pela fome, né? E manda matar Eliseu, né? Aí no finalzinho já do 6, ele manda recado que é cortar a cabeça de Eliseu. E lá onde Eliseu estava, Eliseu fala para os homens que estão com ele, ó, o rei mandou cortar minha cabeça. Daqui a pouco vai chegar alguém aqui para fazer isso. E aí a gente chega no capítulo 7, que é o que a gente vai ler, né? Isso. Vamos ler aos pouquinhos? A gente lê e vai Sim, comentando? lê e vai Tá, comentando. tá. Então eu leio um versículo, você lê outro, pode ser? Tá, pode ser. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Isso quer dizer que seria muito barato. É porque essa não é a linguagem nossa, né? Seria assim, um preço irrisório o saco de flor de farinha, né? E aí o capitão duvida, aí é com você. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse as janelas dos céus se abrirem, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ele duvidou da palavra do profeta, né? E Duvidou. nós vamos ver lá na frente o que acontece com ele, né? Ele realmente ele vê se cumprir, mas ele não come, né? E aí, como que eu falei, né? Duvidar de Eliseu era um problema, né? Porque Você aí vai ver. E ele ainda fala, você vai ver com seus olhos, não é nem ouvir, você vai ver com seus olhos, mas você não comerá. você não vai comer, Né? né? E assim, antes da gente continuar, essa situação de estarem sitiados, né? É porque a cidade de Samaria, ela tinha os muros, né? E o povo morava dentro dela. Qual era a estratégia do exército sírio? Não era atacar, era deixar o povo morrer de fome por não poderem sair. Porque ou eles morriam dentro da cidade, ou eles morriam fora da cidade. Isso. E então o que eles fizeram? Eles montaram um acampamento em volta da cidade. E as pessoas ficaram confinadas dentro de suas casas e dentro do arraial. Então, tudo que havia no arraial, eles comeram. Eles comeram o fruto, eles comeram a farinha, eles comeram os animais, né? Eles foram comendo tudo que tinha para comer. Mas né? acabou. Hã? Mas aí acabou. Sim, aí aí o que acontece? Era uma estratégia, era acuar o povo até o povo ficar enfraquecido, desacreditado, desesperado, murmurante, né? Tem alguma coisa a ver aí, né? Assim, eles estavam assim, acuados. Por que eles fizeram? Vamos prender esse povo, não vamos nem fazer nada, só vamos acampar ao redor da cidade e deixar eles acabarem com a comida e passarem fome. Isso. Né? Que aí eles vão revelar. A gente não tem muita noção disso, que as fronteiras das cidades, enfim, dos países são invisíveis, né? Sim. Ou são assim, não existe um limite assim, muro, né? Mas as cidades eram fortificadas, tinham muros, né, ao redor da cidade, até para se proteger das guerras, né? Então,
a estratégia da Síria nesse momento foi sitiar, né, cercar Samaria, e aí eles ficaram, ou a gente sai e luta, né, ou a gente fica aqui e morre de fome, né? Como eles não tinham condições de lutar contra o exército sírio, eles começaram a passar fome, né, dentro da cidade. Vamos lá, então? Vamos lá. Continuar? Vamos. 3. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, que os leprosos não podiam entrar na cidade, né? Isso já é uma outra questão, né? O leproso não podia conviver com a família, com ninguém, ficava no limite da cidade, na porta da cidade. Então, 4 leprosos estavam à entrada da porta, aos quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Ou seja, se a gente ficar, a gente morre. Se a gente for, a gente morre. Então vamos fazer alguma coisa, né? Porque o que acontece? Eles ficavam na porta esperando para comer. Nós estamos lendo 2 Reis 7. Nós estamos no 4 agora. Acabamos de ler o 4 agora. Então eles falaram assim, bom, eles não vão vir aqui dar comida porque não tem nem para eles. Se a gente entrar, eles vão botar a gente para fora porque a gente não pode ficar lá dentro. Então vamos lá no arraial, porque se a gente morrer, morreu. Se viver, viveu. Né? Vamos lá. O se arriscar, né, Joelma? Aí entra a ousadia. Foi uma ousadia. Às vezes nos falta ousadia. E eram leprosos, ou seja, eles eram patriotas, né, ali de Samaria, mas estavam à parte por uma enfermidade. Nós vamos ver o que esses homens fizeram, mesmo sendo exclusos, né? Muitas coisas nós não temos ou nós não somos porque nos falta ousadia, ideias inovadoras, ideias que ninguém faz, a gente também não faz, né? Mas eles chegaram também ao extremo, né? Eles estavam no extremo, ou faço isso ou não faço. Minha pergunta é, será que a gente precisa chegar no extremo para ter uma ideia ousada? Verdade. Será que é só no extremo? Né? Verdade. Vamos lá. 5, gente. 5 agora. Capítulo 7, 2 Reis 7, 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Olha como Deus é tremendo, né? 4 leprosos chegando com o barulho de um exército. Aí a imaginação deles era... A imaginação deles, nossa, estão vindo contra nós. Eles não têm como, mas eles arranjaram uma aliança e vieram contra nós. E ó, todo mundo deu no pé. Quando eles chegaram lá, eles já tinham fugido, né, pelo barulho. Sim. Né? O barulho chegou antes dos leprosos. É verdade. Né? Ou seja, quando eles decidiram, Deus agiu lá. É verdade. Quando eles decidiram fazer alguma coisa, Deus já agiu no local que eles iam ainda. Né? Nos falta essa fé, essa ação. E outra coisa também que me chama a atenção é que os leprosos não tinham reputação a zelar. Às vezes eu falo de mim também, falo de nós. Às vezes nós não somos ousados porque pensamos na nossa reputação. Vão achar que a gente é maluco se a gente fizer isso, né? E eles já
já não eram nada, eles eram leprosos, à margem da sociedade, né? Então, nesse momento, eles falam, a gente não tem nada a perder, vamos lá, Se viver, né? viveremos. Se morrer, morreremos. E foi os 4 com o mesmo pensamento, né? Um alinhamento, né? Um Alinhamento, alinhamento. Um alinhamento, também. alinhamento. Porque assim, um podia falar assim, eu não, é você. Não, olha só, eu também vou morrer, então eu vou, entendeu? Eles tiveram um alinhamento no pensamento, na decisão deles. Só faltou na Bíblia o hashtag partiu. É verdade. Eles se alinharam numa decisão, né? E foram. E foram bem-sucedidos pelo alinhamento que tiveram. Sim. Né? Às vezes nos falta alinhamento. Sim. Né? Com certeza. Compartilhar de uma fé para conquistar. Agora quem? Eu ou você? Já me perdi. Você, sou eu, né? 7. Todos se levantaram e fugiram ao anoitecer. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. E fugiram para salvar a sua vida. Os sírios, né? Eles se levantaram, fugiram, deixaram as tendas, os cavalos, os jumentos, deixaram o arraial como estava, saíram correndo. Ou seja, a vida estava em jogo nas duas situações. Na fartura, e na abundância e na escassez. Ou seja, eles largaram tudo para trás. Não diz só que eles largaram comida e animais. Eles largaram prata, largaram tudo para trás. Eles queriam a vida deles. Era a vida deles que era importante. Uma ideia do barulho que Deus fez naquele arraial. Para eles acharem que estavam com a vida em risco e saírem correndo e largar tudo. É isso aí, Dani. Alinhamento é uma chave de ignição para o sucesso. É isso aí. Isso aí. Minha cunhada, né? Luxo. Vamos lá. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram. E os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Ou seja, eles fizeram festa, né? Tinha fartura. Não tinha ninguém que impedisse eles de fazer nada. Eles estavam ali, né, no mercado, né? Fartamente, né? Ditado, né? Igual um pinto no lixo. Igual pinto no lixo. Como diz o pastor, esse negócio de pinto no lixo não está certo, não. Mas é verdade. E olha, eles encontraram, acredito eu, não diz aqui, mas acredito que tinham fogueiras acesas, comidas no fogo, frutos. Eles se fartaram, comeram, pegaram vestes, porque eles vestiam trapos, né, por serem leprosos. Pegaram vestes, pegaram prata, pegaram ouro, né? Mas olha que interessante. Caiu a ficha de que aquilo não era só para eles. Né? Sim, no primeiro... vamos andar. Né? Aí caiu o versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vamos? Continua. Eles foram compartilhar, né? Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. O que me chamou a atenção aqui no 10, Jô, é que eles bradaram aos porteiros, eles não podiam chegar perto, eles continuavam leprosos. Continuavam leprosos. Né? Então, eles chegaram perto e gritaram,
A gente foi lá na Arraial dos Sírios, ó, tá cheio de coisa lá, não tem ninguém, tem comida, tem tudo lá, não tem ninguém. Ou seja, eles fizeram a parte deles, mesmo não podendo entrar no... Comeram e foram lá para compartilhar a bênção, Isso, né? né? Tá, isso assim que eles souberam, né? Sim. Agora quem? Levantou-se o rei. 12. Vai falar mais alguma coisa? Pode falar. 12. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por Fome, né? isso, na nossa linguagem é esfameado, né? Fomeado. Esfomeado. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Né? Ou seja, ainda duvidou. Isso é uma armadilha para nos pegar. Né? Isso. Assim, ele agiu como rei, né? Claro. E ele estava ouvindo 4 leprosos que estavam vindo de fora. E era uma coisa assim, muito duvidosa. Como assim o exército vai embora? Depois de nos cercar tanto tempo, vai embora por quê? E deixa tudo para nós por quê? Né? Isso. Porque se esqueceu da palavra do profeta. Nem lembraram da palavra do profeta. Vamos lá. Então, dos 13, tá, gente? Então, um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Mandaram espias, né? Isso. Mandaram espias para verem se o que os leprosos estavam falando era verdade. Né? Isso. Será que isso é verdade? Será que procede essa informação? Né? Isso. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Né? Aí vai começar a acontecer o que o profeta falou. Né? Aí já era o outro dia, naquela hora, quando o povo vai para o arraial, já era o horário. Durante a madrugada, né? Durante a noite, madrugada, o dia amanhece. Isso. Vamos lá, no 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada, por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor, dita pelo profeta, né? Isso. Deram ao rei a guarda da porta ao capitão. Quem ficou na porta lá do Arraial dos Sírios foi aquele capitão que duvidou de Eliseu, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta. Todo mundo esfomeado, né? E ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Vai, Ou Ju. seja, se cumpriu logo no início, né? Mesmo as 2 situações. Até para não comer, né? Exatamente. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e uma flor de farinha, por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás.
assim lhe sucedeu porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Isso, né? É uma história de reviravolta. Nossa, muita. Muita Muita, mesmo. muita reviravolta. Mas que faz a gente pensar sobre muitas coisas, até coisas que nós estamos vivendo, né? Nós nos sentimos sitiados, né? E por um inimigo invisível, né? Um inimigo invisível. Mas não podemos agir com incredulidade, né? A minha preocupação agora é que há muitos homens e mulheres de Deus orando e profetizando sobre o nosso futuro, né? E aí me gerou temor quando eu li essa palavra que eu compartilhei com você, me gerou temor sobre a vida daqueles que não creem, sobre aqueles que não Na creem, palavra do profeta. Né? Na sobre palavra do profeta. E assim, Eliseu ele era sucessor de Elias. Elias já era um grande profeta. Elias, ele foi o profeta que profetizou para os pais de Jorão. Né? Os pais de Jorão. Elias já tinha feito lá a parte dele lá, e veio Eliseu para continuar no governo, né? No reinado do filho deles. Então era um reinado idólatra, pagão, que servia, né, a outros deuses, porém o povo de Deus estava ali dentro. Né? E o profeta profetizou a todos. Né? Tanto que tanto os adoradores de Baal quanto os adoradores do Senhor, né, os que seguiam o Senhor, foram fartos. Ambos foram fartos, porque quando as bênçãos de Deus vêm, quando a prosperidade vem, né, como nós temos falado, né, que o Brasil ainda será próspero, né, o celeiro né, nossos celeiros serão fartos, isso será para todos. Para todos. Será para todos, né? Para aqueles que confiam, né? E para aqueles que não confiam, que vão receber a bênção. Né? Porque a palavra do Senhor se cumpre. Sim. Né? E é preciso ter... me incomoda muito a falta de temor a Deus. Né? Eu sempre falo, né, que eu gosto muito da seguinte definição, que temer a Deus é levar Deus a sério. Né? E tem muita gente que não leva Deus a sério. E é o princípio da sabedoria. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Então, nessas horas, a fé não é pensamento positivo, né? A fé não é somente um exercício de esperança, é mais do que isso. A fé é confiança mesmo num Deus que cuida de nós, que zela por nós e que faz coisas incríveis se a gente se posicionar com fé. Sim. Sim. Né? O que Deus fez naquele local, e que não foi a única vez, houveram outras guerras também que o povo de Israel não fez nada, quem fez foi Deus, né? As muralhas de Jericó, né? Gideão também, quando ele lutou com os 300, Deus fez uma barulhada lá também que assustou todo mundo, né? Josafá também, enquanto o exército dele louvava, o exército inimigo se autodestruiu, né? Então, Deus faz a parte dele, o sobrenatural é com Deus, né? E a nossa parte do sobrenatural é o exercício da fé, né? É o exercício de se posicionar. E da comunhão também, né? Porque, para você ver, aqueles leprosos, eles estavam fora do arraial.
Uhum. Eles podiam comer, beber e ficarem ali, Uhum. né? Mas não, veio o peso, né? Vão pensar o que de nós? O povo está perecendo, né? É o compartilhar, né? O que nós podemos compartilhar com quem está com fome? Ou quem precisa de uma palavra? Ou quem precisa de uma ajuda? Né? Sermos... me fugiu a palavra. Solidários. Solidariedade. Humanidade. Sermos humanos, né? Aqueles homens morreriam de um jeito ou de outro, mas mesmo assim ele pensou, olha, nós não vamos ficar curados da lepra, mas da fome nós fomos. Uhum. Então, já que nós fomos curados, a fome foi saciada, vamos saciar a fome de quem tem saúde? Né? E bradaram e dividiu, né? E nós temos visto que o povo tem se unido nesse alinhamento de ajudar o próximo. Isso tem sido muito legal. Tem. Muito solidário mesmo. Muita solidariedade. Os idosos eram mais ricos do que aqueles que tinham saúde. Exatamente. Né? Naquele momento. E eles podiam até se vingar, né? Também ninguém liga pra gente, ninguém fala com a gente, ninguém chega perto da gente, então deixa a comida só pra gente. Vamos ficar aqui até acabar a comida. Você pegar os cavalos daqui e ir embora, entendeu? Para outro lugar. Sim. Levar mantimentos para ir. Isso. Mas eles pensaram no povo, né? Eu achei muito legal a primeira frase, né? Não é bom isso que a gente está fazendo. Não é bom. Né? Não é bom isso que a gente está fazendo. A gente tem que avisar que tem comida aqui, né? Eles pensaram realmente no próximo. Olha quem está aqui embaixo do meu pé. Oh, olha que delícia! Oi, gente! Eu sou o Nino. Ele está aqui no meu pé querendo aparecer, querendo dizer o que eu estou falando com a mesa. Oi, Nino. Eu fiquei muito excitada com essa palavra e eu creio que Deus levantará leprosos, né, para fazer coisas sobrenaturais nesse tempo. Sim. E assim, uma coisa que também me chamou a atenção... Leprosos hoje, né, pessoas à margem da sociedade, né, pessoas de quem não se espera nada, às vezes, né, que até envergonha de quem poderia vir aquela atitude, não veio, né, e de repente, nossa, os leprosos trouxeram a solução, que saciaram a fome. Esse monte de coraçãozinho foi para Nino, será? Eu acho que sim, hein? Ó, uma chuva de coração. Vem cá de novo. Volta, Nino. Chuva de coração para Nino, gente. Então, uma coisa também que eu achei muito, muito interessante foi a questão de achar um culpado. Nós sempre queremos achar um culpado para as situações em que vivemos. Sim. E nós sempre achamos que a culpa é do outro, ou de alguém, ou de Deus, até. Né? Mas até que ponto nós atribuímos essa culpa às nossas atitudes? Né? Quem é culpado por esse caos? Quem é o culpado por esse caos? A minha mãe ri de pijama. Minha mãe, uma carinha que rindo. Essa chuva de coração acho que é pra Nino. Nino, vem cá, Nino. Nino. Tá fazendo sucesso. Essa questão de achar um culpado, né? Até nos dias de hoje, as pessoas ficam querendo achar culpados, sabe? Quem tem razão, quem deixa de ter. E há coisas tão mais importantes para nós nos preocuparmos nesse tempo. Os leprosos se preocuparam com a solução do problema. Com a solução. De saciar a fome, que era o que estava acontecendo no momento. Me chama a atenção que leproso para o povo de Israel naquela época, eram pessoas amaldiçoadas, eram pessoas que não se podiam chegar perto
Você podia se falar quilômetros de distância, quilômetros é exagero, né? Mas assim, Não. bem distante. É como nós estamos hoje, né? 2 metros, assim, né? Eram pessoas que as pessoas olhavam assim, o que será que ele fez para ele ser amaldiçoado, né? E tinha nojo, as pessoas tinham nojo, tinham medo de pegar a lepra, né? Pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas de quem não se esperava nada além da morte, né? Sim. Da solidão e da morte. Eram pessoas rejeitadas pela sociedade. Então, para o povo de Israel ser alimentado por 4 leprosos era uma coisa desconcertante. Isso aí. Desconcertante. Eu E creio, assim, Joelma, uma coisa que creio me que chamou a Deus. atenção também, você até falou na sua ministração, é sobre como lidar com o caos. Eles estavam Uhum, vivendo caos, né? Como você sim. reage ao caos? O nosso Deus é um Deus que age no caos, né? Ele Uhum. transforma o caos em vida, né? Ele transforma o caos, né? Então, assim, o povo estava vivendo um caos, Isso. né? Nós hoje estamos vivendo, né, um caos, né? Em vários níveis, né? Uhum. Políticos, de saúde, de pensamentos, de divisões, né? Uhum. E Deus age com alinhamento nesse momento. Aqueles que estiverem alinhados É sairão do hora, caos e experimentarão os melhores tempos de sua vida. é hora de nos alinharmos em oração. Alinhamento. É hora de pedir a Deus que traga uma Abre solução de ali onde para ele mim, não tá quiser, aí, ó. que ele traga uma solução de onde ele quiser trazer, né? Que se levantem Que sejam ousados. leprosos, mas que seja alguém que se levante. Foi uma ideia, parecia uma ideia louca. Eles estavam Sim, lá na porta e de repente um olhou para a cara do outro e falou assim: a gente vai morrer mesmo. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos entrar no exército inimigo e ver se a gente consegue uma coisa para comer. Se a gente comer, tudo bem. Se eles matarem a gente, tudo bem, a gente vai morrer mesmo. Então foi uma ideia aparentemente louca, mas que verdade. deu super certo, né? Deus deu. Era a ideia louca. Gente, quando que a gente vai entender que Deus escolheu as coisas loucas do mundo? Para Vai, poder ser sábio. tem muita coisa, muita ideia maluca, sabe? Que as pessoas olham assim, você tá maluco, que a pessoa tá doida, né? É maluco, né? E que Deus fala, é esse maluco aí que eu quero usar. É esse doido aí. Tô precisando, Deus está precisando de um doido, de um maluco Tá. que tem uma ideia De louca, ousados, né? De ousados, né? E sabe? nesse tempo que nós temos vivido, né? Nós colocarmos a cara, né? Para falarmos da palavra de Deus, para Uhum. de dentro de nossas casas anunciarmos a palavra de Deus a todos, alcançarmos pessoas que antes não eram alcançadas, né? Isso. Nós hoje temos poucas pessoas na live, mas daqui a pouco isso aí se multiplica e as pessoas vão vendo à medida do tempo que vai passando, vão compartilhando o que ouviram. De repente é um texto que nunca leram. Como assim, mulheres que comeram seus filhos, que cozeram seus filhos? Sim, lá na Tava- Bíblia teve isso, Chegou a né? esse ponto. Chegou a esse ponto, entendeu? Então, assim, estamos reclamando, coisas piores já aconteceram. Mas há profeta nessa terra.
Amém? Sim. E nós temos Amém. recebido profecias de que essa terra será deleitosa, como diz o nosso apóstolo, né? Será deleitosa, e até chamar terra chamada minha delícia. E é isso mesmo, não olharmos as circunstâncias, porque se nós ficarmos olhando somente para o momento em que nós estamos vivendo agora, nós perdemos a perspectiva do que está adiante. Lá no verso 6, Geazi se desespera quando vê aquele monte de exército. Não é no 6? Que aí o profeta fala assim, abre os seus olhos para que você veja o tamanho do exército que está conosco. Nós não vemos o tamanho do exército que está conosco, embora ele esteja. Porque o rei já tinha mandado, antes disso, né, um exército para matar Eliseu. Né? Exatamente. E aí o moço de Eliseu fica apavorado. Aí, mais uma vez, eu vou chamar a atenção para a personalidade de Eliseu, né? Porque ele vira para o moço dele e fala assim, ele fala, Senhor, abre os olhos desse moço para ele ver quem está com a gente. Abre o olho dele. Abre os olhos dele. Deus abriu os olhos do moço e ele viu o exército, os carros de fogo, tudo que estava ao redor de Eliseu. Né? Era um homem de muita fé, muito decidido, né? E nós precisamos, nesses exemplos, também nos espelhar. Né? Abrir os nossos olhos da fé. A gente fala muito, né? E não é no muito falar que nós seremos ouvidos. A gente precisa saber também escolher as palavras. Eliseu era um homem que escolhia as palavras, ele era incisivo no que ele falava, né? E ele era firme, né? Então, firmeza é uma coisa que a gente precisa num momento como esse também, né? Firmeza de nos mantermos firmes, manter nossa fé firme, né? Que raio de fé é essa que, diante de um momento como esse, questiona Deus, questiona tudo? Não podemos nos guiar por vista, porque o que nós vemos hoje não é uma realidade, né? É passageiro, né? Fé não é a certeza do que não vemos, então é isso. Nós temos que começar a acreditar nas profecias que são derramadas sobre nós por homens, por autoridades, por homens e mulheres de Deus, dizendo que vai passar, que o caos vai passar, que tudo isso vai passar e que nós viveremos os melhores anos de nossa vida, sim. As pessoas estão dizendo, nossa, 2021 já deu não, ainda tem mais coisas para acontecer, e coisas boas. Para que nós possamos... 2020. 2020. 2020. Falei 21? Falei 21? Nossa. Ai, meu Deus. 2020. É que as pessoas fazem tanto meme com esse 2020 que a gente, né, entra no... Né, mas temos ouvido, né, homens e mulheres, nosso pastor sempre dizer, né, nossa cidade será chamada, Yahvé chamar, o Senhor está aqui. E nós declaramos isso, né, em nossa cidade essa semana, né? O Senhor está aqui, né? Atos de fé, não é só ficar dentro de casa, não, é termos atos de fé, atitudes de fé. Isso. Continuar orando, proclamando e continuar. Se você que está em casa, né, não pensa assim, mas eu não posso fazer nada. Você pode sim. Você pode orar, né? Você pode proclamar, você pode ser uma voz que se une às vozes que estão profetizando a cura, a restauração, e não se unir aos murmuradores. A pastor dando aquele presente, Jô? Nosso pastor. Una aos murmuradores. Os murmuradores não entrarão no reino dos céus, tá? Murmurar é reclamar do que está acontecendo, né? E ao invés de reclamar,
A gente tem que clamar. Reclamar é reclamar de Deus. Clamar. Oi, Mari. Ah, a Mari entrou. Oi, Mari. Clamar é falar com Deus sobre o que está acontecendo. Essa é uma Quero diferença. trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso. Não, mas quando nós estivermos angustiados, porque nós ficamos, nós precisamos clamar, falar com Deus daquilo que está acontecendo e da angústia que estamos sentindo. Porque Deus conhece o nosso coração, né? Murmurar, reclamar é falar com as pessoas, né? Como se nós fôssemos vítimas dessa situação e que não tivesse um Deus no controle. Sim. Né? E aí sim nós somos murmuradores. Né? Também podia ser assim, porque essas coisas só acontecem comigo. Né? Porque essas coisas, porque no Brasil, que o Brasil é o país, Brasil de terceiro mundo, esse país já era. É o último que sair apaga a luz. Isso é murmuração. Isso é murmuração. Né? Isso não agrada a Deus. Né? Tanto não agrada a Deus porque quando o capitão, na história que nós lemos, diz para Eliseu, isso acontecer, não, e o pior que ele diz, né? Nem se Deus fizesse janelas no céu, isso aí que você falou podia acontecer? Ele duvida de Deus. Né? Então, infelizmente, Jô, tem gente que duvida de Deus nessa hora. Duvida de uma cura, duvida de um milagre, de uma intervenção divina. E não é pouca gente. Não. Não é pouca gente que duvida disso. Então, Não. Você que está ouvindo a gente, não se junte, não murmure e não faça coro com murmuradores. Faça uma limpa na sua rede social, mas não se misture com murmuradores, né? Como diria a mãe do Kiko, não se junte com essa gentalha. Aí eu vou ter que voltar lá para a minha palavra do Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Tudo. Né? E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Isso. Não se esqueça, porque Deus ele é benevolente, sim. Nós estamos passando por esse tempo, sim. Mas dia mau chega para todos, mas o dia bom também chega. Então sejamos... A questão é aproveitar a companhia de Deus no dia mau. O dia mau chega para todo mundo. Mas Deus está conosco. Sem que a gente tem que agradar a Deus, é isso aí. Ensina. Quanta coisa a gente está aprendendo com essa quarentena, com esse momento. Tem muita gente se reinventando, se descobrindo e se redescobrindo, porque está se superando. A gente está dando a coisas que nós não dávamos valor, né? Nossa, a palavra do pastor ontem engasgou todo mundo. Eu fiquei engasgada, né? Quem me engasgou, saudade da casa do pai. Quem me engasgou ontem com saudade da casa do pai, aquela palavra do pastor ontem foi tremenda, né? Esses sim, né? Trazem à memória aquilo que dá esperança. Vai passar. Sim. Vai passar. Como nosso pastor fala, vai passar. Enquanto não passa, não murmure, adore. Não murmure e faça como... É até estranho falar isso, né? Mas faça como aqueles 4 leprosos. Pense coisas diferentes. Pense coisas diferentes. O que eu posso fazer de diferente? Né? Saia da mesmice. Não estou dizendo de desobediência de instruções de saúde, não. Não estou falando disso. Estou falando dentro do que a gente pode fazer, né, do nosso dia a dia. O que você pode fazer? Pode inovar, né, que de repente você não faria se não tivesse em quarentena.
né? Aqueles homens só fizeram aquilo porque eles não tinham nada para fazer. Literalmente, eles estavam na porta da cidade. Eles não tinham nada para fazer. Nada. Porque o povo que acudia a eles com comida, né? O povo não tinha para eles, não ia distribuir com eles. Então, olha só, vamos comer lá, porque se viver, viveremos. Se morrer, morreremos. Então, vamos. Eles foram, não houve discussão entre eles, não. Com mais fome. Porque eles recebiam esmolas. Eles eram os que estavam com mais fome. E foram os que alimentaram todo mundo. É verdade. Porque eles viviam do que sobrava dos outros. E eles foram lá para dar... Não, e as pessoas comeram e venderam. Porque tinha para comer e para vender. Tinha para fartar-se e para venderem. Ou seja, o que deixaram foi muito. Agora, quanto tempo ainda eles tinham de abastecimento para ficarem ali oprimindo o povo dentro daquele lugar? Muita coisa. Muita coisa. Né? Só uma intervenção divina mesmo, ou seja, da mão do inimigo veio a provisão. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Não é assim que o pastor fala? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Exato. É desse jeito. Né? Ou seja, eles tinham para ficar ali oprimindo o povo por muitos dias ainda. Se não fosse uma intervenção divina, eles morreriam de fome mesmo, no caos ali mesmo, e murmurando. A previsão era de muito tempo e de morte. Muita morte. A previsão era essa. Tanto que as mães chegaram ao ponto de cozinharem seus filhos. Sim. Né? Não tinha mais animais para comer, né? A previsão era essa. E Deus faz uma coisa inusitada de uma hora para outra. Né? E eu creio... Foi tão sobrenatural porque não teve pessoas. Foi barulho. O barulho induziu o pensamento e fez a atitude. Os cientistas, a mídia, fica fazendo projeções de quanto tempo isso vai durar, essa pandemia vai durar e não sei o quê. Eu creio que Deus vai fazer algo inusitado, que isso vai acabar assim, como acabou essa fome em Samaria de uma hora para outra. Sim. Será algo inusitado. Sim. E de pessoas que não se esperam. Isso é o que está no meu coração, sabe? De pessoas que não se esperam. De quem não se espera, virá a solução. Amém. E de uma hora para outra. Você crê nisso, Joana? Eu creio nisso, de verdade. Eu creio nisso. Eram pessoas doentes. De verdade. E trouxeram a resposta. Eu não sei se Deus vai fazer. Os doentes trouxeram a cura. Os doentes trouxeram a cura, trouxeram a solução que eles precisavam. Trouxeram a solução, porque não veio só comida, veio riqueza junto. Veio riqueza, veio animais, né? Quer dizer, os animais que eles tinham comido, veio ouro, veio armamento, veio prata, veio ouro. Então, o inimigo acabará sendo o nosso provedor. Porque Deus é Deus e Ele manda o inimigo fazer até, né, sem Ele querer. Amém. Vamos encerrar? Vamos. É muito bom. Mas eu não quero que aconteça o que aconteceu da outra vez, que a gente foi encerrado sem perceber, né? Foi assim de uma hora para outra. Foi. Lembra? Falta pouco? Nem sei. Eu não sei, porque eu não sei mexer nisso agora. Falta pouco. Mas da outra vez, veio o aviso assim, será encerrado em 10 segundos. E você estava falando na hora. Aqui, ó, de novo, ó, 28 segundos restantes. Apareceu para mim. Apareceu para você, não? Não, então termina aí você. 20 segundos restantes. Então, olha, Deus abençoe. Não vai dar tempo da gente orar,
Mas quem não leu em casa, não é que a gente não quer terminar, não, é porque vai terminar. 8 segundos. Quem não leu, lê em casa. 1 Reis 7, um beijo no coração. Beijo.